Salve segundo ano. Nós vamos gravar para vocês agora a 15ª aula de filosofia, falando sobre o módulo 15 da apostila, que é Goethe, von Goethe. Ele tem um nome enorme, Wolfgang von Goethe, alguma coisa assim, mas a gente conhece como Goethe. Veja só, nessa época, né, no século XVII, no século XVI e XVII, quando surgiu o movimento do romantismo, tentando aproximar o homem da natureza através da poesia, através da literatura, né? A poesia é um estilo de literatura. Tentando reaproximar o homem da natureza, da beleza, foi em contraposição ao início do movimento industrial, ao início do movimento positivista, progressista, né? Otimista em relação à evolução inevitável do homem. Veja só, na época acreditava-se que o homem, né, os ideais iluministas acreditavam que o ser humano, o homem propriamente dito, teria uma evolução inevitável rumo ao progresso e rumo à melhoria da sua qualidade de vida. Só que essa evolução em rumo ao progresso valorizou demais o racionalismo e o homem teria perdido o seu lado emocional, como a gente conversou no módulo passado a respeito de romantismo. Aí começaram a surgir vários autores, principalmente na Alemanha. Olha só, na Alemanha. Eu estou falando isso porque hoje em dia a gente vê a Alemanha como um país de pessoas mais racionais, né? De pessoas menos românticas, menos chegadas a um grande abraço, como são os italianos. Mas a literatura romântica teria tido berço na Alemanha, pois a Alemanha encarou o início do iluminismo junto com a busca por uma identidade nacional, tá? Isso é história, tá mais no módulo de romantismo do que agora. Agora a gente vai falar sobre Goethe. Na esperança de aproximar o homem da natureza, de reaproximar o homem da natureza, dos sentimentos e da apreciação da beleza, o movimento romantista uniria a filosofia, né, o pensamento humano, as reflexões humanas aos sentimentos, que teriam deixado de existir por causa do movimento iluminista, né, por causa das metas iluministas, né, dos ditames iluministas, que eram progresso inevitável, evolução inevitável, e para alcançar esses objetivos, o homem seria levado ao racionalismo, se afastaria do mito. Lembra que a gente conversou a respeito de mito, de explicações fantásticas para os fatos que ocorreriam na vida do ser humano? Pois é, o romantismo tenta reaproximar essas atitudes, né, esses pontos de vista. O ser humano racional que teria perdido a sua emoção, teria se afastado da sua emoção, teria se afastado da sua capacidade de contemplação da beleza, e com isso a filosofia tentaria se restabelecer essa união do homem com as suas emoções através da literatura e precisamente da poesia. Aí a gente vê o surgimento de vários autores, vários poetas românticos, vários pintores românticos também nessa época, que a gente vai ver mais pra frente. Um exemplo, assim, o principal representante da poesia é Goethe, que a gente está vendo aqui nesse módulo 15. Goethe tem uma obra, gente, que inclusive eu pedi para o Suzuki permissão, tal, porque tem uma obra de Goethe em quadrinhos que vocês vão achar muito show de bola. Se o Rodrigo Suzuki autorizar, a gente vai
começar a trabalhar essa obra de Goethe, que é para vocês entenderem o romantismo. O romantismo, a corrente romântica literária que se aproximou da filosofia para demover, né, para mexer nas emoções do homem que estava racionalista demais por causa do iluminismo. Essa corrente romântica, representada principalmente por Goethe, ela se aproxima novamente do misticismo, da magia e das emoções incontroláveis, das emoções tomando conta do ser humano e guiando as suas atitudes. E a principal obra, né, só que é um pouquinho mais árida, é Fausto, né, que representaria um homem da Idade Média que ficaria entre o sucesso financeiro e profissional próprios da corrente iluminista, próprios do positivismo, né, e do otimismo em relação à evolução, e a dicotomia Deus e o diabo. Veja, nessa história, nesse Fausto, esse personagem, o Fausto, ele fica entre Deus e o diabo, né? Que é representado por o diabo é representado por um personagem chamado Mefistófeles. Gente, Deus acreditando na bondade inerente do ser humano, ou seja, o ser humano é bom, ele erra tentando acertar, né? Essa é a visão católica, essa é a visão deísta, né? A visão messiânica, a visão de um Deus piedoso. E Deus topa, né? Ele concorda nessa aposta com Mefistófeles, que seria o diabo, em ver qual dos dois conseguiria ganhar a alma desse Fausto. Porque esse Fausto era um cara ambicioso. A história é legal, gente, só que assim, é um tanto quanto árida. E outra, ela é feita como uma obra de Shakespeare, né, para ser representada em teatro. Então, é um pouquinho complicado. Existem versões mais modernas. Se o Suzuki topar, a gente vai fazer um trabalho a respeito de Fausto, para vocês entenderem essa luta, né, do Fausto entre a espiritualidade, entre voltar para Deus, voltar para a bondade, permanecer correto e puro, e vender sua alma ao Mefistófeles em troca de sucesso profissional, em troca de enriquecimento. Isso era um dilema no século XVI, né? Porque os homens se viram acuados, né, pelo progresso, e aqueles que tinham um sentimento um pouco maior, a necessidade de reflexão um pouco maior, se viram sem espaço. E perceberam que enquanto eles estavam apegados ao belo, à pureza, aos sentimentos, eles não conseguiam se dedicar completamente ao sucesso na evolução capitalista, né? Na evolução progressista, né? Na evolução inevitável, né? Que seria o progresso profissional antes de qualquer outra coisa. E a fama, nessa época tinha uma série de outras coisas, né? O refinamento, os estudos, né? a erudição. Então, é um dilema ético, é um dilema da personalidade do homem que só se viu retratado por esse movimento romântico, que surgiu para se confrontar ao pensamento iluminista. E Goethe é o principal representante. Existe uma obra de Goethe mais próxima da adolescência, que é Werther. Se eu não me engano,
o dilema de Werther, as aventuras da tristeza, assim, o desfecho da tristeza de Werther, eu não lembro, mas é um livro muito legal, muito interessante. E, inclusive, há pouco tempo eu li que tem uma versão em quadrinhos, que é mais legal ainda. E, assim, se vocês tiverem interesse em perceber esse principal conflito da alma humana, de quando o início do iluminismo, o início das ideias progressistas, né, das ideias positivistas em relação ao futuro do homem, e o lado sentimental do homem, eu recomendo muito que vocês leiam alguma coisa de Goethe. Ou Fausto, né, que é um pouquinho mais árido, ou esse Werther, que eu não lembro o nome inteiro do livro, mas o principal personagem é Werther, também de Goethe. E Werther era um adolescente que se vê entre muitos conflitos, né, a aceitação dele no mundo, qual a função dele no mundo, na sociedade, enfim. Tem conflitos muito legais que a gente pode, inclusive, estabelecer uma analogia com os nossos, tá? Eu recomendo. E, como sempre, eu agradeço pela atenção de vocês e desejo bons estudos, né? Assim, não posso deixar de falar que Goethe é uma opção bacana para quem gosta de literatura, para quem gosta de poesia. E principalmente associando com história, né? Iluminismo, positivismo e filosofia, que é racionalismo, vocês vão ter assim uma sensação de palpabilidade. Vocês vão conseguir substanciar um sentimento de uma dicotomia, né? Um conflito existencial do homem quando do início do racionalismo iluminista. Ok? Gente, bons estudos a todos.